meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, em casa. Bom, estou falando com as turmas do 8º ano, ou seja, turmas 800 e 801. Bom, estou entrando no capítulo 9, do qual eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre o Brasil do período onde nós vamos ver um período de império, né? Então, o Brasil do começo do século XIX. Esse Brasil como é? Como funcionava a sociedade? Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é que neste período o Brasil era totalmente agrário, né? E este período também refere-se ao Império Brasileiro, ou seja, quem governava? Dom Pedro I. E é neste período que nossa população era totalmente diversificada. Nós tínhamos brancos, indígenas que já estavam nessa terra e os negros trazidos à força da África. E nós vamos perceber que mais da metade do povo brasileiro era escravizado. Ou seja, uma sociedade totalmente desigual. Vamos lá? Vamos falar então do capítulo 9, o Brasil no começo do século XIX, a primeira parte. A população brasileira no início do século XIX tem muito a nos contar. Bom, Dom Pedro I foi proclamado imperador do Brasil no final de 1822, como estudado anteriormente. Isso marcou o fim definitivo do período colonial brasileiro e o início da organização política de um novo país, autônomo e soberano. Mas que Brasil era esse que estava sendo construído? Primeira coisa que temos que saber, era um país totalmente rural. Mas vamos lá. O Império Brasileiro tinha cerca de 4 milhões de habitantes logo após a independência. A população brasileira neste período era bastante diversificada. Havia brancos, indígenas, que viviam geralmente em aldeamentos, e negros, escravizados, libertos ou forros. De toda essa população, mais da metade era totalmente escravizada. A economia brasileira, no início do século XIX, era bastante dependente da exportação de gêneros agrícolas. Como os principais produtos exportados pelo Brasil eram então de gêneros agrícolas, não existia interesse em investir na criação de indústrias no país. Dessa forma, o Brasil se mantinha dependente da compra de mercadorias industrializadas vindo do exterior, especialmente da Inglaterra, gerando a manutenção da dependência brasileira diante das potências industriais ao longo do século XIX. Nas primeiras décadas do século XIX, a sociedade era bastante desigual e hierarquizada. Bom, podemos perceber essa desigualdade agora mesmo. No topo da sociedade estavam os grandes proprietários e comerciantes. Abaixo deles vinha uma camada formada por pequenos comerciantes, funcionários do governo, oficiais das Forças Armadas, entre outros. Eles eram seguidos por trabalhadores manuais e pessoas pobres. A base da sociedade era formada pelos escravizados. As desigualdades econômicas eram reforçadas por outras formas de segregação, como a ausência dos direitos políticos para determinados grupos ou enobrecimento de setores da elite, que passavam a ter maior influência e controle político do período. Pois bem, o governo de Dom Pedro I ajudou a reforçar ainda mais a hierarquia social do Brasil. O imperador passou a conceder títulos de nobreza a indivíduos que o apoiassem durante o seu governo. Percebemos então a profunda desigualdade social. Vamos perceber também que o Brasil tinha mais da metade de escravizados, que era a base da sociedade.
essa desigualdade que vamos ver até hoje, né, gente? Existe desigualdade social no Brasil. Claro, não existe escravos no Brasil, não da forma em que existia. Nós vamos ver hoje, atualmente, um Brasil novo com uma cara nova, não é mesmo?